E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur e sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aí de programação em Python. Hoje nós falaremos sobre dois assuntos muito importantes, variáveis e tipos de dados, tá? Então espero que vocês gostem da aula. Então pessoal, para o nosso primeiro assunto aqui, a gente vai falar sobre variáveis. Quando tu está programando, tu vai lidar com vários tipos de informações, tu vai ter muito dado para movimentar, para mexer. E às vezes isso pode se tornar muito difícil. As variáveis estão aí para nos ajudar a mexer nesses dados, tá? Para facilitar a nossa vida. Vou mostrar aqui para vocês com um exemplo bem simples. Imagine aqui que eu estou escrevendo um livro, tá? Aqui eu escrevi algumas partes do meu grande livro ali que eu estou escrevendo. Com a minha grande habilidade de escritor. Vou ler aqui para vocês rapidinho. Mateus era um grande guerreiro e lutou bravamente contra seus inimigos naquele dia. Após a vitória, ele viveu feliz para sempre com a sua esposa Joana. Mateus morreu aos 80 anos, deixando a Joana e 3 filhos. Então vocês podem ver aqui que são 3 frasezinhas normais, até se eu botar aqui ó, para rodar, vai rodar aqui bonitinho aqui embaixo, certo? Então aqui está o meu livro, imagina que esse livro tem 800 páginas e tem, uma quantidade de dados absurda, né? Várias frases. Imagina que antes de eu chegar na editora para entregar, eu tenho a brilhante ideia de trocar o nome do Mateus para Lucas. Fudeu. Por quê? Porque agora eu vou ter que voltar e trocar o nome dele linha por linha em todas as vezes que eu usei. Então não seria muito prático, certo? Por isso que em programação a gente usa as variáveis. Porque na variável ela é como se fosse um container, onde tu vai colocar um dado dentro. Então, vamos ver como teria sido muito mais fácil a minha vida, ao invés de escrever um livrão gigante, com ou sem variável. Então, imagina que aqui a gente escreveu ele sem variáveis. Vocês vão ver como é mais da hora se eu tivesse uma variável para o nosso protagonista. Para isso, para fazer uma variável em Python, é bem simples. Vocês vão escrever o nome da variável, vamos botar aqui protagonista, igual, e como eu falei Lucas, vamos trocar aqui, eu botei o nome Lucas aqui na variável, tá? Então, protagonista igual a Lucas. Aqui nós temos a nossa variável, que é igual a algo. Então, vocês podem ver, né? A gente pegou o nosso container e colocou algo ali dentro. Como é que a gente faz para usar isso aqui? Então, tô aqui com o meu livro, né? Então, aqui com as minhas frases. No lugar do Mateus, eu vou deletar aqui, tá? Lembrando que na aula passada, né, a gente aqui tem uma impressão, né, numa frase. Se eu colocar aqui protagonista antes e botar um mais, o que vai acontecer? A gente vai pegar o protagonista que é Lucas aqui e a gente está somando ele com esta frase. A gente está concatenando, a gente está juntando. Então, se eu for rodar aqui rapidinho, vocês vão ver que, ó, aqui agora mudou, ó, no terminal, ó. Agora aqui está escrito, ó, Lucas era um grande guerreiro e lutou bravamente contra seus inimigos naquele dia. Então vocês podem ver que mudou o nome dele. Se eu voltar aqui, ó, vocês podem ver que antes estava escrito Mateus ali. Se eu rodar aqui de novo, vocês vão ver que vai ter, ó, Mateus era um grande guerreiro. Então a gente mudou aqui o protagonista. A gente deletou aqui o Mateus, a gente botou aqui protagonista, que é a nossa variável, deu um mais e tá aqui. Aqui tem outro Mateus, então aqui eu vou fazer a mesma coisa, né, para deixar bonitinho. Protagonista, mais. Então vocês podem ver aqui, ó, que agora a nossa história mudou, né? Agora a gente tem aqui, ó, Lucas era um grande guerreiro e lutou bravamente contra seus inimigos naquele dia. Após a vitória, ele viveu feliz para sempre com a sua esposa Joana. Lucas morreu aos 80 anos, deixando Joana e 3 filhos. Então, vocês podem ver que a gente pegou ali e a gente trocou o protagonista. Então, nas 80 páginas, se eu tivesse usado o protagonista e tivesse criado essa variável, com uma mudança aqui, eu já teria mudado toda a história, entendeu? Posso trocar o nome do protagonista de novo, vamos botar agora Heitor. Então agora o nome do protagonista vai ser Heitor. E a gente mudou de novo aqui embaixo, ó, viu? Então vocês podem ver que quando vocês vão trabalhar com arquivos gigantes, as variáveis são extremamente importantes. Bom, pessoal, o que mais a gente pode fazer aqui no nosso programa? O que mais a gente pode fazer de variável aqui para ir testando e mudando as coisas? Vamos dizer que eu quero mudar essa variável aqui. Vamos criar uma variável para a idade dele, a idade que ele morreu. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma variável chamada idade. E nela, ela vai conter a idade que eu queira colocar. Então vamos dizer que agora, na minha ideia, ele não morreu aos 80 anos, ele vai morrer aos 90. O que eu vou fazer? Eu criei a variável idade, vou colocar o número 90 ali, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o protagonista. A gente vai vir aqui e a gente vai trocar isso aqui. Antes disso, eu tenho que, obviamente, arrumar o texto, né, para ele não ficar errado. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar aspas, né, porque agora a gente vai botar a variável aqui dentro, né. Então a gente vai tirar esse número 80, e aqui a gente vai ter que fazer os dois cestinhos, a gente vai ter que juntar, né? Porque agora a variável não tá no início aqui, não, ela tá no meio. Então, o protagonista
A gente concatenou aqui com mais, morreu aos, e agora a gente vai concatenar de novo aqui, a gente vai juntar com a variável idade. Então vocês podem ver aqui, ó, o que a gente fez. A gente pegou esse primeiro aqui, concatenou com esse texto, pegou a próxima variável, concatenou de novo com o finalzinho do texto. Então se a gente der um play aqui, vamos ver aqui o terminal, ó, ficou certinho, ó. Heitor morreu aos 90 anos, deixando Joana e 3 filhos. Então vocês podem ver ali que ficou, ó, certinho, bonitinho. Uma coisa interessante de vocês entenderem aqui. Lembra que eu falei na primeira aula sobre o sanduíche lá e a ordem das coisas? Imagina o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um teste. O programa ele lê de cima para baixo. Então vocês podem ver que se a gente criar aqui a variável protagonista de novo e mudar o nome dele, vamos mudar o nome dele para, vou botar o meu nome aqui, para Arthur. Vocês podem ver que vai acontecer uma coisinha engraçada aqui. Se eu rodar, vocês podem ver que Heitor era um grande guerreiro aqui no texto e lutou bravamente contra seus inimigos naquele dia. Após a vitória, ele viveu feliz para sempre com a sua esposa Joana. Arthur morreu aos 90 anos, deixando Joana e 3 filhos. Antes de morrer, Arthur disse a Joana que a amava. Ué, mas aí o protagonista virou outro? Vocês podem ver que aqui mudou completamente a história. O programa ele vai lendo de cima para baixo. Então quando ele chegou aqui na linha 8, ele mudou o nome do protagonista. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Na hora que vocês forem lidar com as variáveis. Isso aqui é um negócio bem interessante de entender. Que o programa, ele segue a risca o que tu digitou. E às vezes ocorre esses erros que fica engraçado, né? Quem é esse Arthur? Como é que ele teve 3 filhos com essa tal de Joana, entendeu? Então, essa aqui é bem na hora de entender. Que o programa, ele realmente vai seguir passo a passo tudo que tu colocar pra ele. Entendeu? Então tem que ficar ligadinho com isso. Agora, nós iremos para a segunda parte da aula aqui, que é sobre tipos de dados. Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, para o nosso último assunto aqui do vídeo, a gente vai falar sobre os tipos de dados, tá? Como vocês já estão familiarizados aí da primeira e da segunda aula, e nessa segunda aula, a gente usou bastante o tipo string. O que é o tipo string? Cara, é texto, cara. Se vocês escreverem algo entre aspas aqui e colocar numa variável, vai ser armazenado como um texto. Então é texto puro, é história, é roteiro. Tudo que vocês escreverem, Heitor está feliz. A gente pegar aqui, a gente printar, vai sair aqui o textinho aqui bonitinho, entendeu? O Heitor está feliz, tá ali, ó. Então, esse aqui é o nosso primeiro tipo de variável, tá? Que vocês já estão bem familiarizados. Outra dica, uma coisa importante que eu deixei passar na primeira aula, quando vocês quiserem fazer no programa de vocês um comentário, vocês botam esqueci, o joguinho da velha ali. Vocês usam ele ali, vocês podem escrever as coisas e não vai aparecer no programa de vocês, vai ficar escondido. Então aqui, ó, o Heitor é feio. Se eu rodar, não vai aparecer, viu? Sumiu, não apareceu, porque é só um comentário. Ele não vai ser executado pelo programa. Então é bem bom de usar isso aqui nos programas de vocês, para quando vocês vão mandar o código de vocês para um outro programador, por exemplo. Então aqui, ou até para vocês mesmos não se perderem no que vocês tentaram fazer em tal parte do programa. Mas enfim, aqui vão ser as strings. Aqui é o exemplo que eu quis dar aqui de strings. O Heitor está feliz, virou uma string aqui, bonitinho. Então eu subir aqui. Então tá aqui, ó. Vou rodar aqui para vocês verem. Então, exemplo de string, tudo que é texto vai ser esse tipo aqui de dado, vai ser o tipo string, que vai estar entre aspas, tá? Outro tipo de dado é números, numéricos. O tipo numérico, como é que a gente faz o tipo numérico? Bem simples, temos uma variável, a idade ali, e tu vai botar o número seco, sem aspas. Se ficar com aspas, automaticamente vai virar uma string, certo? Caso esteja sem aspas, ele vira um valor numérico, ele vira um número inteiro ou com com outra definição a gente consegue colocar ele ali com várias casas decimais, por exemplo. Se a gente botar ele no tipo float. Mas aí eu faço depois aí para vocês verem. Então, aqui nós temos a idade, que vai ser numérico. Se a gente printar aqui, a idade, vai aparecer ali bonitinho o número 90 também, ó. Viram? Então aqui apareceu a nossa string e ali embaixo apareceu o nosso tipo numérico aqui, tá? Então, pessoal, qual seria o nosso terceiro tipo de dado aqui para explicar para vocês? Nosso terceiro tipo de dado é o dado booleano. Vou escrever aqui, booleano. O que significa um dado booleano? Ele é um dado que ele vai retornar para a gente um valor de verdadeiro ou falso. Sim ou não, tá? Então, muitas vezes, com bastante frequência, tu vai querer que o programa te retorne um valor verdadeiro ou falso, tá? Então, para isso, vou dar um exemplo aqui bem básico para vocês entenderem. Vamos imaginar duas variáveis, tá?
uma variável x, que vale 5, e uma variável y, que vale 10, tá? Com valores numéricos aqui, tá? Nós temos duas variáveis com valor de números, e a gente vai fazer uma comparação entre elas, tá? A gente vai comparar as duas. A gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um print, a gente vai printar, a gente vai dizer que x é maior que y. Quem sabe matemática básica aí sabe que 10 é maior que 5. Então a nossa constatação ela está errada, ela está falsa. Então se a gente rodar aqui o nosso programa aqui, vocês podem ver que aqui embaixo vai sair o valor falso. False. Para quem não sabe em inglês, true significa verdadeiro. E false significa falso. Então comecem a se acostumar com isso aí, tá, gurizadinha? True, verdadeiro, false, mais parecido, né? Falso. Então aqui, ó, eu fiz uma constatação que estava errada e o nosso programa falou, não, cara, isso tua matemática está errada. X não é maior que Y. 5 não é maior que 10. Se eu fizer o contrário aqui e falar que X é menor que Y, o nosso programa vai nos retornar um true, nos retornar um verdadeiro. Então isso aqui é bem interessante, vocês vão usar bastante isso aqui, tá? Essa lógica de programação, do verdadeiro e falso. Então, bem interessante. Esse aqui são os 3 tipos mais básicos que a gente usa de dados, tá? E geralmente a gente usa aí em 80, 90% dos casos. Vão ser esses aí, vão ser as strings, né? Recapitulando, que são textos numéricos, tá? Que a gente vai usar int e o float, que eu vou explicar na próxima aula aí mais detalhadamente. E o dado booleano, que vai nos retornar um verdadeiro ou um falso, tá bom? Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa segunda aula aí. Qualquer coisa aí, só mandar mensagem aí que eu tento ajudar. E é isso, um beijinho pra vocês aí. Na próxima aula aí, na terceira aula aí, estarei aguardando vocês. Valeu!